queridos amigos, irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo, um bom dia a todos, uma semana abençoada. Estamos hoje iniciando mais um dia, mais uma semana. Que Deus abençoe a semana de cada um de vocês. Obrigado pelas mensagens. Deus continue fortalecendo e abençoando vocês, nos unindo cada dia mais, através das redes sociais. Pessoas que eu não conheço, mas quando eu conhecesse. Sinto falta de vocês quando vocês não mandam mensagem. Quando eu não recebo a mensagem, eu sinto falta. Não são todos os dias, mas fico esperando ansioso o dia que algum não enviou. Envie. Muito bom ter a companhia de vocês. Eu oro ao Senhor todo dia pela vida nossa. Minha, de vocês, de todos. Já se passaram 20 anos. Em janeiro vai poder completar 21 anos que eu estou aqui. E nesses 21 anos, de 2019 para cá, eu tenho a companhia de vocês. Deus os abençoe. Não é fácil. Se olhar para um lado e para o outro, não ver uma pessoa para conversar com você. Mas tem, Deus vocês. Deus tem me abençoado para a vida de vocês. Tenho minhas famílias, mas cada um tem seu fazer. E quando a gente se torna dependente, vai passando o tempo, as pessoas se cansam. Não sou contra. As pessoas se cansam. A pessoa envelhece, vai criando. Minha esposa, por exemplo, tem 20 anos. Hoje ela tem uns problemas dela, tem problema de joelho, na coluna. Como todos nós temos, né? Mas eu creio que isso também não é motivo para gente afastar das pessoas, estar ali de vez em quando. Não é. Mas é assim, é que as pessoas se cansam. Eu louvo a Deus pela vida de meus filhos, minha esposa, meus netos e pela vida de vocês. Vamos começar mais um vídeo, vou começar assim. Pai, obrigado por mais um dia, Pai, que o Senhor nos concede. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado pela semana que inicia, pelo alimento, pela oportunidade que nos dado mais uma vez de falar do teu amor, Pai. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento, Senhor. Que eu fiz que eu posso fazer que agradou o Senhor, perdoa-me. Eu sou um falho, sou pecador. Estou aqui confiado na tua misericórdia, pedindo teu socorro, a tua misericórdia, em favor da minha alma, Pai. Perdoa da minha casa, perdoa da minha parentela. Tenho entristecido teu espírito, Pai, com a nossa iniquidade. Fala conosco hoje, Pai, no livro de Salmo 142, versículo 7. Também no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 12. Não sei o que eu quero falar, nem o que eu quero ouvir, mas o que o teu Espírito quer falar conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmão, Salmo 142, versículo 10 diz assim: Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Aqui o salmista nos ensinando a pedir ao Senhor que nos tire a nossa alma da prisão do pecado, da prisão do erro, da prisão do desejar aquilo que não é nós, do cobiçar, do falar mentira. Isso é uma prisão, isso é um pecado. Talvez manda a gente tirar a nossa, pede ao Senhor que tire a nossa alma dessa prisão, dessa morte que é o pecado. É uma oração que nós devemos sempre estar pronto a fazer ao Senhor pedir que nos livre desse corpo, dessa morte. Como o apóstolo Paulo falou, que me livrar do corpo dessa morte. O corpo dessa morte é o pecado que está pegado nós, porque nós estamos impregnados. E muitas vezes nós aceitamos. Então o salmista pede, tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome, para alegrar o nome do Senhor, para honrar o nome do Senhor. Parte B. Os justos me rodearão, pois me têm feito bem.
pessoas justas, que quer o seu bem, que te rodearão para aprender o que Deus fez por você, por mim, porque Ele quer o nosso bem, porque Deus fez o nosso bem. E Ele também quer receber o bem que Deus fez a nós. Essa é a mensagem do Salmo 142, versículo 7. É um versículo pequeno, mas o Salmo é maior. Só entre lá na Bíblia e você vai entender. Evangelho de Jesus Cristo que escreveu Mateus, no capítulo 12. Jesus é Senhor do sábado. Jesus é Senhor de todos os dias. De domingo a domingo, Senhor. Ele é Senhor. E por que fala que Jesus é Senhor do sábado? Porque na lei de Moisés, na lei mosaica, não podia fazer nada ao sábado. Desde a fundação do mundo, Deus santificou o sábado. Guardávamos o sábado. E Jesus aqui, ele foi curar no templo. Ele entrou ali para estar falando do reino de Deus. E apareceu um homem doente, enfermo. Nós vamos entender. E ele curou o sábado. Os escribas, os fariseus, os homens que queriam observar a lei, mas não tinham amor no coração, obedecia, que guardava, mas não fazia o que mandava a lei. Então, homens mentirosos, né? Homens falsos, que muitas vezes nós somos. Estamos dentro da igreja condenando as pessoas, ou na nossa vida cotidiana, nosso trabalho, nosso lar, condenando as pessoas, nós somos pior do que eles. Assim era os fariseus, condenando a Jesus por causa de um milagre que ele fez no sábado. E então Jesus mostra para ele que ele não foi feito, como não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Ou seja, o sábado foi feito para que o homem descansasse. E não foi feito o vice-versa, né? Então Jesus mostra, fala que o Pai, Deus, trabalha até aquela hora. Então ele também trabalharia. Aqui Jesus está fazendo um milagre, está fazendo a vontade de Deus. Muitas vezes nós guardamos tudo, não trabalhamos, não tiramos um dia de folga, não trabalhamos nas coisas cotidianas, vamos para festa, vamos para bares, para distribuidoras, mas por aí nós não trabalhamos. Se a pessoa está precisando de oração, nós não oramos. Eu estou cansado, de folga hoje. Uma visita nós não fazemos, para uma pessoa enferma. Esse fui eu, irmão. Quando meu acidente, eu fiz um voto que todo sábado, que era minha folga, eu estaria visitando o hospital. Eu fui, acho que 3 ou 4 vezes. Depois parei, estava cansado, trabalhei a semana toda. Mas eu recebi minha bênção. Mas não fiz. Não cumpri meu voto perante o Senhor. Assim somos nós. Muitas vezes a gente julga, critica as pessoas, sendo que nós estamos na mesma condenação. Naquele tempo, passou Jesus pela seara em um sábado, e seus discípulos, tendo fome, comeram. Começaram a colher espigas e não comer. E os fariseus, vendo isso, disseram: eis que os teus discípulos fazem, que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhe disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Eles que com ele estavam, comentou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que lhe não era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Ou não tem escrito na lei que ao sábado sacerdote no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo
está aqui quem é maior do que o tempo. Mas vós soubesse o que significa. Misericórdia quero, e não sacrifício. Não condenaria os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Aqui os discípulos, o que eu falei antes, é para outro. Eu adiantei, fica para outro. Mas vai falar a mesma coisa, coisa de um bloco. Aqui os filhos comendo, porém eles pegam para comer. Na lei mosaica não era no princípio. Mas Jesus fala que no sábado, os fariseus, os sacerdotes, ele fazia também o que eles faziam no sábado. Ele não estava guardado, porque estava no templo, ele não estava guardado de fazer o erro. Ele mostra também que Davi, quando estava em apetite, ele errou também. Ele pegou os pães da proposta que não era lícito comer e comeu ele, os soldados estavam com ele. Então nós erramos muito e queremos nos isentar do erro e condenamos os outros, outra pessoa pelo mesmo erro que nós cometemos. Jesus fala, o Filho do Homem é Senhor até do sábado, ele é Senhor de todos os dias. Ele quer misericórdia, não sacrifício. Ele quer que você tenha compaixão, que nós tenhamos compaixão, amor pelas pessoas e não sacrifício. Não que sacrifiquemos as pessoas pelo que elas fazem de errado, cobrando, açoitando, apontando o dedo. Não, ele quer misericórdia. Quem tem misericórdia, olha para aquelas pessoas. Versículo 9 até 21, cura de um homem que tinha uma das mãos mirradas. Foi o que eu falei anterior, eu pulei os versículos, né? Eu investi, mas estão os dois estão juntos aí. Era mesmo, eu só investi. E partindo dali, chegou à sinagoga dele. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles param acusar Jesus e interrogar, dizendo: é lícito curar no sábado? E ele disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. E por consequente ele fazer bem no sábado. Então disse aquele homem: estende a tua mão. Ele estendeu e ficou são. Mas uma cura de Jesus. Os homens querendo condenar a Jesus porque ele sabia que Jesus ia curar aquele homem. Jesus fala: eu quero misericórdia, não sacrifício. Jesus teve misericórdia que não queria ver aquele sacrificado todo tempo com aquela mão. Mas os fariseus fizeram o contrário. Ele preferia ver a pessoa no sacrifício do que ter misericórdia dele. Nós somos assim. Nós vemos as pessoas passar luta, nós apontamos o dedo, achamos pecado em tudo, erro em tudo, mas não temos misericórdia para socorrer. Tem pessoas, que vou ser bem claro, que às vezes a gente ajuda, mas ela não merece ajuda. Mas aí não é problema, é Deus. Na minha família, acontece muito comigo. Eu tenho dois erros aqui, por causa das minhas filhas, meus netos. Eu usei de misericórdia com eles, mas só Deus mesmo na casa. Um separou, dividiu minha família. E o outro está aí ainda. Coloca em risco a vida de todo mundo. Então, a gente tem que saber quem a gente tem misericórdia. Tem que saber se a pessoa precisa de misericórdia, se ela quer ter misericórdia, se ela quer ajuda. Mas Jesus falou que não é para a gente condenar o mundo, é para salvar. Jesus disse: nós temos misericórdia, então temos que continuar tendo misericórdia. No versículo
21 diz assim: não espalhará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Aqui Jesus fala que ele não veio condenar o mundo, ele não veio colocar fogo no mundo, ele veio lançar paz no mundo, ele veio trazer salvação ao mundo. E quando ele fala, e nos gentios, e no nome, e no seu nome os gentios esperarão. Nós que éramos gentios, o povo que era separado do povo de Israel, estavam esperando por esse tempo. Muitas pessoas ainda esperam. Jesus não veio condenar, veio salvar. E nós que falamos que servimos ao Senhor, nós estamos querendo querendo destruir as pessoas. Nós muitas vezes usamos de falsas misericórdias para aparecer. Vejo líderes de igreja agindo dessa maneira, usando de falsa misericórdia, para se engrandecer, tentando roubar a glória de Deus. Versículo 22 a 32 diz assim: a blasfêmia dos fariseus. Jesus era perseguido em todo tempo, irmão. Nós também seremos perseguidos. Nós seremos caluniados, nós seremos difamados. Porque a palavra nos fala. Ela veio para nos preparar para esse tempo, mostrando que o Filho do Homem, o próprio Deus, passou por perseguições, humilhação, foi condenado, mostrando que nós devemos ter força e confiar nele. Trouxeram, então, um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: este não expulsa o demônio, senão por Beelzebul, príncipe do demônio. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E Satanás, expulso Satanás, está dividido contra si mesmo. Como será, pois, seu reino? Aqui, as trevas não lutam contra as trevas. As trevas são unidas. Eles não lutam uns contra os outros. Mostrando para nós que queremos ser luz, que somos luz, o sal da terra, nós estamos divididos. Igreja lutando contra a igreja, uma placa de rei, mesmo entre os cristãos evangélicos. Cristão evangélico lutando contra os católicos também, que são cristãos. É guerra. Entre o povo cristão evangélico também guerra. Pensando as pessoas que a placa da igreja vai salvar. Não vai. Não vai subir nenhuma placa da igreja. Vai subir aquele que estiver preparado, vigiando. Aqui os fariseus falam, condenam eles para que eles expulsem o demônio pelo demônio. Jesus está nos mostrando. Se a minha casa, a minha família está dividida, não subsistirá. Se o povo de Deus está dividido, não subsistirá. A guerra é longa. Até que é muita guerra. Então o povo de Deus tem que estar unido. Enquanto eu estou aqui na terra, a minha família, eu tenho que procurar unir a minha família. Mas muitos procuram dividir, né? Se afastar. Então, se a tua casa, se no teu trabalho você está dividido, no trabalho, na escola, não vai a lugar nenhum. Uns vão e você fica. Os que estão unidos vão e você fica. No teu trabalho também, na família, na tua igreja, onde você for. Se você estiver dividido, não vai prevalecer. O teu ministério não vai prevalecer. Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem nesse século nem no futuro. Então, cuidado, irmão.
pode até falar de Jesus. Se arrepender, vai ser perdoado. Mas se você falar contra o Espírito Santo, não tem perdão nem com arrependimento. Não se fala Jesus Cristo. A árvore seus frutos, agora o tempo está acabando. Ou dizer que a árvore é boa, seu fruto é bom, ou dizer que a árvore é má, seu fruto é mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víbora, como podeis vós dizer boas coisas sendo mal, pois do que a abundância do coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu tesouro, e o homem mau tesouro irá tirar coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que o homem disser, onde dá conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras será julgado, e por tuas palavras será condenado. Se você faz o bem, se você é bom, você faz o bem. Mas se seu coração, a sua mente é má, você só faz o mal, você não faz. Ninguém que é mal pode fazer coisa boa, só faz o mal. E nós seremos, pelas nossas obras, nós seremos justificados, condenados, ou teremos um galardão. Versículo 38, o milagre de Jonas, tá? Talvez não dá tempo de tudo, irmão. Né? O milagre de Jonas. Os fariseus pediam ao Senhor um sinal do céu, para mostrar que ele era o Filho de Deus. Mas ele mostra o sinal pelo profeta Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e quando ele voltou, ele converteu a cidade de Nínive a ser o Filho do Homem, que ficará 3 noites e 3 dias, fala da ressurreição de Cristo, no seio da terra. E quando ele levantar, a morte está vencida, e nós estamos ligados no corpo de Cristo. Todo o mundo, toda pessoa da terra estará ligado pelo sangue de Cristo ao povo de Deus. A família de Jesus. Aqui é outro onde muitos interpretam errado. Jesus estava ali falando com a multidão e chegou o discípulo, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, procurando, querem falar com você. Jesus fala, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ele não falou, como muitos falam, né? Que ele falou que não tinha mãe nem irmão. Ele falou, aqui, minha mãe e meus irmãos, eu sempre eles me têm. Sempre estou com eles. Mas agora, eu estou aqui com esses, para ensinar eles a fazer a vontade do meu Pai. Esses, vocês que estão aqui ouvindo a palavra de Deus, vocês que estão aqui procurando obedecer, vocês são minha mãe, meus irmãos. O pai ele não falou, porque o pai dele é Deus. Né? Vocês são minha mãe e meus irmãos. Ele não rejeitou sua mãe nem seus irmãos. Porque ele sempre estava com a mãe e com os irmãos. Ele tinha ele no coração, na mente, obedecia, amava. Mas ele estava buscando juntar mais pessoas, unir mais as pessoas a Deus, ao Pai. Ele estava buscando mais irmãos, querendo aumentar mais família, como nós hoje temos uma família grande de cristãos, né? Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Não dá mais tempo, irmão, acabou o tempo. Que Deus abençoe. Um abraço, irmão Glória, uma semana abençoada.